Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Verso 10, e o versículo desta noite a ser tratado: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Pode tomar seu assento. Nós cantamos essa noite que adorar é o que sei, adorar é o que sou, e nada pode calar um adorador. E a autora conclui: não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. E por último nós cantamos: nada pode intercalar o louvor do meu coração, dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. É sobre um pouco que eu quero tratar com vocês essa noite. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E diferente de todas as bem-aventuranças que nós tratamos anteriormente, do verso 3 ao verso 9, essa é um pouco diferente, porque as demais anteriores todas tratam de certa maneira como uma visão positiva do crente. E agora no verso 10, Jesus muda, e de maneira rápida nós podemos analisar como se fosse algo negativo, porque basicamente o que ele está dizendo é: isso é o que acontecerá com você, só porque você é crente. A conclusão, ou quase a conclusão, porque ainda falta o versículo 11 e 12 de maneira conjunta, é que vocês se tornando o cristão que eu quero que vocês sejam, o ápice da vida cristã, o ápice de serem os meus discípulos, a maior honra em se tornar aquilo que eu quero para vocês, a consequência disso é que vocês serão perseguidos. É interessante pensar então que todos nós podemos pensar se realmente queremos ser aquilo que Jesus quer que sejamos. Óbvio, não vou entrar no mérito da discussão se nós temos poder ou não, se nós temos capacidade ou não de usufruir a decisão de sermos livres em ser aquilo que nós queremos ser. Mas fato é que isso é o que acontecerá com a gente, se nós sermos aquilo que Jesus queremos que sejamos. Nós seremos perseguidos. E aí nós vamos perceber ao longo do sermão que o crente perseguido é alguém que se comporta literalmente como tudo aquilo que nós lemos no texto dessa noite. Bem-aventurados os puros, os mansos, os humildes, bem-aventurados os misericordiosos. E nós vemos ao longo da série que, de maneira mais sucinta e clara, não é algo de sermos, não custa pouco, não requer uma simples decisão, não requer uma simples vinda na igreja, não requer simplesmente um simples rompimento das relações que nos afastam da presença,
Não é somente uma simples decisão de deixarmos de ser pessoas egoístas, de pessoas que precisam abrir mão da sua própria vontade, ou entender que não é o nosso eu, mas é Cristo em nós. Não é uma simples luta, mas é uma luta constante do nosso pecado contra o nosso espírito, ou aquilo que vai reger a nossa vida constantemente, diariamente, a todo momento. Então, a consequência de toda essa luta é que seremos perseguidos. Óbvio, e louvado seja Deus, porque aos perseguidos será o reino dos céus. E com isso é interessante entender que isso aqui se faz alusão, obviamente, ao que nós falamos na última ministração: os pacificadores. Os pacificadores, eles são perseguidos porque eles trazem uma realidade que o mundo não quer: a paz de Deus em meio ao mundo. E aí compreendemos que Jesus, no verso 3, ele começa dizendo que é o reino dos céus, e ele começa a concluir dizendo que também o reino dos céus, isso traz uma verdadeira, ou uma visão de que por mais bênçãos que seremos, porque seremos consolados, porque herdaremos a terra, porque seremos fartos, porque alcançaremos misericórdia, mais importante do que tudo isso é alcançar o reino dos céus. E o conceito de justiça aqui não é uma justiça própria, o qual nós confundimos muito na aplicabilidade ou na ação da nossa vida. Não é a nossa justiça, não é o que nós entendemos de justiça, até porque ultimamente tem tido muitas visões sobre o que é justiça, sobre a ação dela sobre as pessoas. A justiça não é a nossa, mas aqui o que Jesus está dizendo é uma justiça que é proveniente de Deus e que reflete o seu caráter, ou seja, uma justiça que de certa maneira entra em conflito com os valores do mundo caído. É uma justiça que entra em conflito com a justiça humana e carnal que nós temos em nós desde o nosso nascimento. É interessante então que isso faz parte da descrição do crente: viver uma justiça que provém do reino de Deus. Precisamos lembrar também que ser perseguido é uma realidade que nós brasileiros, nós baianos, em especial feirenses que estamos aqui nesse exato momento, não temos noção. Nós não temos noção do que é sermos perseguidos. Nós não sabemos o que é termos nossas casas invadidas por forças maiores, onde tiram de nós as nossas famílias e as cortam as cabeças em nossa frente, pedindo que nós neguemos a Jesus. Ou nós não temos nossas casas trancafiadas com nós dentro delas, com a nossa família, e tendo nossa casa sendo ateada a fogo, ou negarmos a Cristo. Nós não sabemos o que é vermos a nossa forca sendo pendurada numa corda, ou através de uma corda, e vermos os nossos pescoços segurados a certa altura, a não ser que neguemos a Cristo. Nós não sabemos o que é sermos arrastados em fila e ter a nossa vida ceifada pela internet, como aconteceu há alguns anos atrás com alguns egípcios que tiveram seus pescoços cortados em live, porque eles não negaram a Cristo. Nós não sabemos o que é isso. Nós temos a liberdade de vir aqui nesta noite e cantar o que nós cantamos. Nada pode calar a voz de um adorador, ou sermos como Daniel. Nós podemos vir, ou até na verdade podemos não vir. Isso é a prova das cadeiras vazias. Podemos escolher vir no domingo de manhã, no domingo à noite, ou na terça,
ou na segunda na vigília, ou na quinta tarde na reunião das mulheres, ou ser um cristão desigrejado que não tem comunhão e comunga com os irmãos. Nós podemos escolher, nós temos liberdade. Ou podemos estar em casa com todo respeito. Com aqueles que estão fora de Feira de Santana, Deus abençoe. Mas com aqueles que estão em casa, em Feira de Santana, porque não quiseram pegar o trânsito de feira, porque não quiseram se arrumar, porque o dia foi cansativo demais, e eu vou assistir de casa, e alguns ainda ficam opinando, tira, ou ajeita, ou o louvor está conversando demais durante o pastor falando, ou o pedestal está na frente. Pessoas que se incomodam, mas têm a liberdade de estarem em casa, assistindo pela internet, porque podem acessar tranquilamente o canal da igreja e participar do culto. Nós não sabemos o que é sermos perseguidos. Não temos. Veja, então, a perseguição, de maneira, trazendo para a nossa realidade agora, pode muitas vezes se manifestar de maneira sutil, talvez num profissional que é marginalizado por sua integridade incorruptível, ou porque ele é fiel ao seu caráter, no estudante, que talvez seja ridicularizado, ou sofre desdém ou piadas, porque ele é convicto nas suas convicções bíblicas, ou na pessoa pública que ela é cancelada, já que estamos na geração do cancelamento, porque ela acredita no reino dos céus. Veja, então precisamos entender primeiro o que não é a bem-aventurança, ou os bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus é deles. Primeiro precisamos entender o que não é, ou seja, o texto aqui não diz, olha só, o texto aqui não diz bem-aventurados os que são perseguidos por serem socialmente inaptos ou desnecessariamente provocadores. O texto não fala sobre pessoas que têm dificuldade em serem educadas, são pessoas grosseiras. O texto não fala sobre indivíduos que são difíceis de lidar, porque falta sabedoria e confundem profecia com grosseria. A Bíblia não fala sobre esses bem-aventurados. Veja, o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, ou a uma igreja sobre fogo intenso, fez uma distinção crucial: que nenhum de vós sofra como malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe. A promessa de Jesus aqui, ela se aplica somente aos perseguidos por causa da justiça que provém do reino de Deus, ou seja, não é a justiça própria. O reino de Deus e a sua justiça é um reino humilde, focado em Cristo, e que gera conflito, porque sua luz revela a escuridão que habita no homem. A justiça de Deus revela tão escuridão que existe na justiça carnal, e a justiça carnal se incomoda com aquilo que é revelada pela luz que exala através de Cristo e da sua palavra. Veja, portanto, não podemos, ou antes de reivindicarmos a coroa de sermos mártires do Evangelho, precisamos perguntar se estamos refletindo ou se estamos enfrentando uma perseguição porque parecemos com Cristo, ou porque estamos exalando a nossa justiça, a nossa grosseria, a nossa má educação, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de caráter, a nossa falta de humildade, e nós confundimos isso com uma vida cristã, um zelo extremo, um zelo mascarado de vontade própria. Portanto, é interessante entender, e trazendo para nós, ou para a nossa realidade, não podemos confundir em sermos
perseguidos quando nós nos comportamos como o guerreiro das redes sociais, as pessoas que passam o dia debatendo online, debatendo em rodas, querendo impor sobre o outro através de linguagem agressiva, sarcasmos e insulto sobre aqueles que discordam da sua opinião. Nós defendemos o livre-arbítrio, defendemos o livre pensamento, mas passamos o dia sendo pessoas chatas, porque fica discutindo e ofendendo quem pensa diferente de nós. E eu sempre falo que se Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, ele colocou no início, aquele que quiser, e nós queremos debater e impor sobre o outro a nossa opção, opinião, pensamento, ideologia cristã, a nossa visão de religiosidade, a nossa visão de vida cristã, ou sobre quem não aprende, sobre quem não quer, sobre quem não concorda, ou sobre o outro cristão também. O que é se não é as grandes batalhas, e coloco entre aspas, onde igrejas que não se concordam sobre a sua linha de pensamento e doutrinária, ou os cristãos que são como o funcionário insubordinado, aquele funcionário que constantemente desafia o seu chefe, desobedece o seu chefe, ou ofende o seu subordinado, ou não trata com sabedoria e discernimento e amor e misericórdia sobre as pessoas que estão ao seu redor, porque eu sou cristão. Que tipo de vida cristã você coloca como exemplo ao seu chefe que não acredita em Deus? Aí você não quer ser perseguido, e aí se você sofre perseguição, você diz que é intolerância religiosa, você que é chato e não se coloca como um bom funcionário aonde você atua. Aí você quer bancar, ou nós queremos bancar os exemplares, se nós não nos comportamos como exemplares na onde nós estamos. Nós queremos muitas vezes sermos o vizinho inconveniente, desculpa, mas você coloca uma caixa de som na altura para todo mundo ouvir e começa a pregar e evangelizar, e você começa a incomodar alguém às 5 da manhã. Imagine alguém que te incomoda com um pagodão às 5 da manhã. Você se incomoda, mas você quer ser respeitado. E a boa vizinhança é para todos, para aqueles que creem ou não. E aí eu vi essa semana um vídeo de um grupo de cristãos numa lanchonete. Eles levantaram e começaram a cantar em voz alta alguma música cristã. E aí eu falei assim, eu vi alguém, eu concordei com o pensamento dessa pessoa. Imagine se fosse uma outra religião fazendo isso em uma lanchonete ou em um restaurante que eu e você estamos comendo. Nós ficaríamos bem? Ou nos sentiríamos incomodados? Aí nós passamos a nos comportar como inconvenientes, incomodando aqueles que não professam o mesmo desejo que a gente. E aí a gente começa a afastar então aqueles que não concordam, e a gente começa a se afastar da possibilidade um dia de evangelizar essa pessoa, porque nós seremos taxados como inconvenientes. E isso, gente, não é se colocar como alguém que defende a justiça do reino dos céus. Estamos confundindo. Viver a justiça de Deus no mundo não é ficar gritando aos 4 ventos, mas é necessário sabedoria e discernimento para a ação de tal coisa. Veja, amém. Nas bem-aventuranças aqui, nós não lemos aqui, bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos, porque são excessivamente zelosos, porque são excessivamente demais. Mas devemos compreender que essa visão ou roupagem religiosa, como Pedro fez, não prego aos gentios porque eu sou judeu, sabe, essa coisa chata, religiosa demais, sabe, os fariseus, muitos de nós não estamos vestidos como fariseus, pelo menos externamente, mas o nosso coração pode ser, ou às vezes se parece como de um, se coloca como religiosos demais, dono da certeza do mundo, como fanáticos religiosos, mas que não
vivem de fato, ou às vezes até se coloca em um sofrimento desnecessário. Às vezes você é perseguido não porque você está vivendo uma justiça real, mas você atrai para si uma perseguição desnecessária, porque às vezes você se comporta como alguém que não deveria. E primeiro eu estou aqui tratando com você aquilo que a Bíblia não diz sobre a bem-aventurança, mas nós confundimos em nosso dia a dia. Veja, o conselho de Jesus em Mateus 10,16 é que seremos ou devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O fanático aqui é uma pomba sem a prudência da serpente, bem intencionado, talvez, mas tolo em seu viver e destrutível pela sua inocência. Mas precisamos então da sabedoria da serpente para que possamos caminhar nesse mundo hostil. Mas sem a pureza da pomba, somos pessoas más e ruins. Precisamos da pureza da pomba para garantir que nossos motivos e nossa mensagem permaneçam imaculados. Portanto, sofrer por sermos imprudentes não é uma honra, mas uma burrice. Veja, em outras palavras, essa bem-aventurança não se aplica aos perseguidos por estarem fazendo algo de errado. Lembre-se de como Pedro foi definitivamente sábio em suas palavras quando disse: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como eu disse anteriormente, mas ele acrescenta a mesma lista, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Gente, intrometido aqui em 1 Pedro 4,15, a palavra do grego é alotrio episcopos, que quer dizer um bispo dos assuntos alheios. Literalmente, a tradução de intrometido é um bispo, é uma autoridade nos assuntos alheios. Esse fofoqueiro aqui, essa autoridade na fofoca, está na mesma lista de pessoas que são assassinas, ladrões e malfeitoras. Portanto, muitos de nós, em nosso desejo de sermos perseguidos, nos comportamos como fofoqueiros da vida alheia e atraímos para nós perseguição. Pedro está dizendo: não se comporte com uma autoridade no assunto da fofoca. Não seja um fofoqueiro alheio da vida dos outros. Não tem em seu caráter, em sua personalidade, em seu dia a dia, a vontade, o desejo, a expertise de ser fofoqueiro. Não tenha em seu currículo o desejo de expert ou formado, graduado, mestrando, doutorado, PhD em fofoca, porque você atrairá para si perseguição desnecessária. Vamos entender agora, por exemplo, algumas referências atuais. O patrilheiro doutrinário online, ele sempre fica querendo corrigir todo mundo através da sua rede social. Eu vi essa semana, não, alguns dias atrás, alguém aí fez um vídeo do meu pai, uma pregação dele, ele pregando em algum lugar, falando uma mensagem falando sobre norma de conduta, como você deve entrar e sair dos lugares, como um bom cristão deve exercer. E aí essa pessoa, de maneira bem vazia, bateu no meu pai. E eu estava na aula na faculdade, me mandaram. Eu fiquei triste, rapaz, porque antes de ser pastor Josué Brandão, pastor de igreja, pastor, enfim, é meu pai. E ninguém quer ver seu pai sendo exposto em rede social. E aí eu fui ver os comentários, não satisfeito, né? Curioso. O povo nos comentários batendo, rapaz. Aí eu me coloquei na posição de um cristão. Falei, cara, ninguém aqui dessa lista inteira, porque era de outro estado, ninguém convive com meu pai, ninguém sabe como ele é. Era um vídeo de 30 segundos. E estão discriminando a vida cristã dele inteira,
por conta de um vídeo de 30 segundos. E sabe o que é interessante? Muitos de nós fazemos a mesma coisa, só que sobre outras pessoas. Nós nos comportamos muitas vezes da mesma maneira, julgamos, crucificamos, batemos, afundamos, sem nem ter convivido com aquela pessoa, e nós taxamos aquela pessoa como A ou como X, por conta de um mísero minuto, em uma rede social que veio para trazer a sua melhor versão, ser um malfeitor de vida alheia na rede social. E aí nos comportamos, e aí depois achamos ruins que somos perseguidos. Veja, o conselheiro não solicitado, aquele dentro da igreja, aquela pessoa que se sente o direito de dar palpites e correções sobre a vida pessoal de cada um de vocês. Você chega para um: ei, você errou nisso aqui. Chega para o outro: você errou nisso aqui. A pessoa não erra em nada, mas todo mundo erra, e ela sente o direito de corrigir todo mundo. Ei, para que está feio, para que é chato. Se cada um cuidasse da sua vida, buscando a justiça de Deus, e sofrer a sua própria perseguição, de maneira qual que cada um aqui busque no outro a possibilidade de se fortalecer, de maneira que no dia que eu estou fraco, eu me fortaleço no pastor Osni. No dia que o pastor Osni estiver fraco, ele se fortaleça em Micael, e conjuntamente nós nos fortaleceremos, pararemos de perder tempo nos perseguindo. E o problema é que muitas vezes nós temos dentro da igreja duas opiniões diferentes sobre um tratamento ou sobre algo, e porque eu não concordo com o outro, eu passo a perseguir ele aqui dentro, em grupos de WhatsApp, em departamentos, em cultos. Eu começo a desconstruir aquela pessoa, eu esqueço de alguma maneira, dá uma amnésia de que aquela pessoa é filha de Deus, que aquela pessoa, o próprio Cristo se sacrificou por ela também, assim como foi por mim. Eu esqueço que aquela pessoa é um pai, uma mãe de família, é um filho de um pai, é um irmão, é um primo, é um irmão em Cristo, e começo a diminuí-la e a ofendê-la, taxando de nomes e sobrenomes e apelidos, porque ela não concorda com a minha visão daquela maneira que deveria acontecer. Gente, isso não beira o ridículo, não, isso é ridículo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, em vez de sermos perseguidos porque somos verdadeiros cristãos, estamos nos perseguindo porque estamos nos comportando como falsos. Nós vamos seguir. O texto aqui não quer. Vou abrir um parênteses. Era a dúvida que eu ia tirar com o senhor hoje, se eu entrava nesse assunto aqui, porque quando eu fiz esse estudo, não estava tão externo os nossos sentimentos em relação a alguns acontecimentos do nosso país hoje. Então, pelo amor de Deus, com sabedoria, vamos ouvir, e se eu bagunçar, o senhor conserta. Não está escrito aqui, não está bem-aventurados os perseguidos por defenderem alguma causa. Tal conceito é tanto sutil que devemos cuidar para não adotá-lo para nós. E eu afirmo que há diferença entre ser perseguido por causa da justiça e ser perseguido devido à defesa de alguma causa. Eu sei que de maneira rápida parece que é a mesma coisa, mas não é. Parece, só que é um meio para um fim, a justiça de Deus. O outro é o fim para alguma coisa. Veja, eu sei que esses dois parecem e muitas vezes se tornam um só, até porque muitos mártires do Evangelho
sofreram ao mesmo tempo por conta da justiça de Deus, ao mesmo tempo que morreram por uma causa. E a gente acha que é a mesma coisa, mas não é. Muitas vezes a causa é um subproduto, é uma consequência da fidelidade à justiça. Então vive-se uma consequência de defender uma causa, mas a defesa de uma causa não pode ser o motivo pelo qual eu vivo a justiça de Deus. Não podemos confundir as coisas. E eu vou te dizer, a diferença crucial está na origem e no objetivo. Uma causa se torna justa no sentido bíblico quando ela não é o fim em si mesma, mas uma consequência da nossa lealdade a Cristo. E para trazer um exemplo, por exemplo, houve um teólogo, Dietrich Bonhoeffer, alemão. Ele morreu pelo nazismo, não pelo nazismo, mas o nazismo matou ele, porque ele era um pastor alemão, e a atuação de Hitler e do nazismo queria que o evangelho de alguma maneira estivesse submisso em sua totalidade ao discurso do nazismo, ok? Então, por esse motivo, Dietrich Bonhoeffer se colocou contra o nazismo, não pela atuação do nazismo em sua comunidade, mas porque o nazismo queria a total submissão daqueles que pregavam o evangelho. Ou seja, ele passou a defender uma causa, porque primariamente ele vivia a justiça de Deus. Então, pela sua fidelidade e lealdade ao Senhor, ele se colocou contra um sistema, e não porque ele era contra o sistema, usou o evangelho como desculpa para. Entenderam? Estamos compreendendo a linha de raciocínio? Eu não posso me colocar contra algo usando o evangelho como escudo, mas porque eu sou leal a Deus, se necessário for, eu me coloco contra a causa. Amém? Não vamos confundir. Portanto, precisamos compreender que ele não sofreu, Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, não sofreu por uma causa política. Ele sofreu pela justiça de Deus, que o colocou em rota contrária àquilo que estava sendo acontecido em sua nação. Dessa maneira ele foi preso e morto nos campos de concentração. Inclusive, se você puder ler, leia o livro dele, Discipulado. Foi escrito nos últimos 2 anos que ele esteve preso nos centros de concentração. Muito bom, coloque em sua lista, Discipulado. Mas vamos lá, por semelhante modo, portanto, o complexo de Marte surge quando amamos mais a causa e a identidade que ela nos dá, do que amamos a Cristo, de maneira que Ele nos inspira a toda a verdadeira justiça. Muitas vezes nós aspiramos sermos mártires de uma causa. Isso substitui muitas vezes a justiça de Deus em nossa vida, porque anseiamos defender algo. Veja, dessa maneira então, essas palavras não podem ser confundidas como um sofrimento provocado por motivos políticos religiosos. Não podemos confundir. Essa bem-aventurança não retrata esse assunto. Ou seja, se eu e você começarmos a misturar os assuntos políticos, não estou falando para você ser apolítico, tá? Que sejamos políticos em nossa conduta, mas que não confundamos as esferas. Veja, se nós confundirmos os nossos assuntos, então não deveríamos nos surpreender se passássemos a sofrer perseguição. Sabe por quê? Porque não é a mesma coisa que ser perseguido por conta da justiça de Deus. Veja, contudo, como eu falei, não estou falando para você ser apolítico ou se abster do assunto, se abster da esfera, se abster do momento. Se posicione. Mas se você quiser sofrer pela política, sofra, mas não confunda como sofrimento pelo evangelho. Não tenha o evangelho de Cristo ser sequestrado pela direita ou pela esquerda, porque o evangelho de Cristo
ele não é anti-esquerda e o Evangelho de Cristo não é anti-direita. O Evangelho de Cristo está acima, está sobre qualquer ideologia política de lado e partidário. De maneira bem neutra. Você é de direita? Seja. Se você é de esquerda, não estou aqui para falar sobre a sua ideologia, mas não confunda e não coloque o Evangelho como defesa da sua ideologia partidária, porque isso é errado. Você sofre por político A e B? Desculpa, o problema é seu. Mas não coloque ser o perseguido pelo Evangelho, porque eu defendo o meu partido, pelo amor de Deus. Não transforme Deus em algo tão pequeno quanto o seu político. Não sofra, pelo amor de Deus, por esse assunto. Se posicione, entenda, leia, saiba, tenha argumentos e tenha capacidade de discursar. Mas se você estiver sendo perseguido pelo seu partido político, não ache que as bênçãos de Deus serão derramadas sobre você porque você defendeu o político A e B, porque a promessa de que o reino dos céus é por aqueles que são perseguidos pela justiça de Deus e não do homem. Amém? Isso tem nos levado a um dos maiores perigos que a igreja está vivendo nesse exato momento. É ter a sua fé cristã, a sua pura fé cristã, sequestrada e vista como num braço de guerra, de uma guerra cultural e ideológica. E aí fica a igreja num cabo de guerra, no meio, e fica um lado puxando, e fica outro lado puxando, e a gente fica vendo líderes se posicionando de um lado e do outro, enquanto a igreja deveria estar acima disso. Não estou dizendo que não se envolva, não estou dizendo que você não exerça o seu reinado dos céus na terra, não estou dizendo que você não deva influenciar, mas influencie da maneira correta, à luz da palavra de Deus, e não à luz do seu partido. Amém? Vamos lá. Portanto, então, eu quero exprimir agora de maneira mais clara possível o que é ser justo nessa bem-aventurança. Fundamentalmente e integralmente é assemelhar-se, parecer com Cristo, se parecer com Ele, andar como Ele, falar como Ele, pensar como Ele, agir como Ele. É entender que ser Cristo não é excluir os outros, não é excluir partes, não é excluir as minorias, mas é como Ele influenciar ela pelo Evangelho. Quando nós nos colocamos, ou quando nós colocamos o Evangelho de um lado, isso te limita ao evangelizar do outro lado. Se você se coloca como ante aquele, como você pode sentar para apresentar o Evangelho, se essa é a minha e a sua missão aqui na terra? Como nós podemos discorrer sobre o amor de Deus, se nós nos comportamos com ódio sobre quem está do outro lado da nossa opinião? Como nós podemos falar sobre a misericórdia de Deus, se nós nos colocamos como anti-misericordiosos daqueles que não pensam como a gente? E aí? Veja, a perseguição é uma reação espiritual do mundo à luz de Cristo refletida em nós. Veja o que Jesus fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Veja, está você agora sofrendo alguma perseguição? Porque
ao longo da Bíblia, se nós examinarmos, sempre houve perseguição. Veja, Abel, por exemplo, foi perseguido pelo seu irmão Caim. Por quê? A Bíblia diz: não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja, lembramos de Moisés, que foi perseguido. Lembramos de Davi, que foi perseguido por Saul, porque o Espírito se apartou de Saul e se colocou sobre Davi. Vamos lembrar de Elias, que foi perseguido pelos profetas ou pelos falsos profetas. Vamos lembrar de Jeremias, que foi jogado numa cisterna para morrer. Por quê? Porque falava sobre a verdade de Deus a uma nação que preferia mentiras confortáveis. É ou não é a nossa realidade? Ou não vamos nos lembrar de Daniel, que foi perseguido porque era leal e fiel a Deus em sua oração, e então foi necessário aplicar uma lei que era proibido adorar a Deus. Então ele foi perseguido porque ele era fiel, porque ele era reto, porque ele era intocável em seu caráter e personalidade, em fidelidade a Deus. Isso é um dos mais notáveis homens do Antigo Testamento. Novo Testamento, Paulo ele diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja, o próprio Paulo, ou os apóstolos que foram perseguidos e mortos, tiveram suas cabeças cortadas como João Batista, ou o próprio Cristo, que se colocou como manso e humilde, mas foi trocado por um assassino na cruz. Escolheram Barrabás, mas não escolheram aquele que era manso e veio para salvar. O tempo inteiro estamos sendo perseguidos, e porque o justo é perseguido. Veja, o maior inimigo de uma fé vibrante e autêntica é muitas vezes uma religiosidade fossilizada que usa o nome de Deus, mas nega o seu poder transformador. Muitas vezes os justos sofrem perseguição pelos religiosos que não estão lá fora, mas estão sentados ao nosso lado. O que incomodou os fariseus não era a bondade de Jesus, mas era na verdade a sua mansidão, a sua justiça, que revelava neles a pequenez daquilo que eles faziam para Deus. Veja, muitas vezes existe entre nós o espírito de Caim no santuário. Existe o espírito de Caim em nosso meio. Sabe por quê? Porque Caim, gente, ele não era ateu. Ele era até certo ponto um adorador. Ele prestou culto a Deus. Ele foi diante de Deus. Caim se colocou diante do Senhor. Porém, a sua fúria contra Abel não foi porque Abel abandonou a fé, não foi porque Abel abriu mão da presença, mas foi porque a justiça de Abel, a adoração aceitável de Abel, expôs a insuficiência da adoração e o coração mau de Caim. Portanto, muitas vezes há entre nós o espírito de Caim, o nosso meio. Pessoas que são cristãs, pessoas que vêm para a igreja, pessoas que oram, pessoas que adoram, mas quando vem alguém que é mais sincero, quando vem alguém que adora mais, quando vem alguém que é justo em suas palavras, eles se incomodam, porque a justiça dele expõe a minha pequenez e o meu coração mau diante de Deus. Então eu me incomodo. E o espírito de Caim não está lá fora, mas está dentro da igreja. O vício de querer menosprezar e diminuir aqueles que verdadeiramente são verdadeiros e sinceros diante de Deus. E a consequência? Mata. Talvez não matemos literalmente, talvez a gente não coloque dessa sepultura as pessoas, mas quantos de nós não vivemos, fazemos ou não conhecemos alguém que teve vivido uma morte espiritual porque foi perseguido dentro da igreja, por Caíns que estão sentados em nosso meio, pessoas que têm um coração mau
e são invejosas e não se alegram quando alguém é verdadeiro diante de Deus. Veja, a gente vai perceber que grandes pessoas foram perseguidos dentro da igreja através da história. Nós temos Martinho Lutero, William Tyndale, Jan Hus, que foi um pastor alemão. Todos esses foram mortos e perseguidos, não foi pelo mundo, mas foi pela igreja do seu tempo. Por quê? Porque falava que quem salva é a graça de Deus, e a palavra final é a Bíblia. Eles foram mortos e perseguidos porque falaram que a graça e a salvação é mediante a graça e a fé, porque eles não falaram que a autoridade final era a tradição da igreja, mas era a palavra de Deus, e por isso foram perseguidos e mortos. Quantos de nós não estamos perseguindo os nossos porque falam ou desdenham de alguma maneira aquilo que nós pensamos em nossa pequenez e colocam Deus como autoridade sobre nossas vidas, e não um líder, não uma pessoa, não uma instituição, não uma placa denominacional? Vamos acordar para a vida e deixar de longe esse espírito de nós, homens que sofreram nas mãos da cristandade formal por defenderem a pura fé cristã. E em 2025, em nosso tempo, o que é que nós vivemos? Por exemplo, o isolamento daquele crente fiel, aquele novo convertido que está fiel no primeiro amor. Nós temos pessoas aqui na igreja que saíram, que desviaram porque não foram bem recebidas, ou porque queriam demais aprender a palavra de Deus, e alguns falaram: aqui não vale a pena. Ou pessoas que a sua forma externa, cabelo, tatuagens, maneira de vestir, foram colocadas de lado, isoladas, porque não se enquadraram na opinião alheia. Pessoas que vivem uma guerra amarga por rótulos doutrinários, arminianos versus calvinistas, pré-tribulacionista contra os pós. Veja, tudo isso separa o corpo de Cristo em vez de agregar. Líderes que sofrem, ou igrejas que sofrem por uma resistência feroz por qualquer mudança que mexa na tradição da igreja. Não funciona assim, não era assim, vai ser sempre assim, e se mudar vai ser excomungado. Tudo que mexe em nosso meio, temos a tendência em isolar, porque gera mudança demais e eu não quero. Precisamos compreender cuidado. Veja, precisamos encarar esta realidade. O cristianismo formal, com sua aparência de piedade, mas sem poder, e sempre foi o adversário mais perigoso da pura e vibrante fé cristã. Veja, já caminhando para o final, devemos compreender que os justos são perseguidos. E por que não as pessoas boas e nobres, visto que justiça é algo bom? Porque as pessoas boas e nobres, elas se comportam de maneira em que nós admiramos a capacidade que um homem ou uma mulher tem de chegar naquele nível, e você fica assim: eu gosto tanto daquela pessoa, eu admiro tanto aquela pessoa porque ela foi aquilo que eu poderia ser, e você começa a admirá-la. Só que o justo não é perseguido por ser bom, mas por ser diferente. E essa diferença a Bíblia chama de santidade. Ser santo não é visto com bons olhos para quem não é, ou por quem não é. A Bíblia nos chama de peregrinos e forasteiros. Por quê? Porque nós temos ou devemos ter uma vida separada para Deus, o que nos torna pessoas que não pertencemos a este lugar, mas a um reino que é fora daqui. O justo opera com base em um sistema de valores complementarmente distinto daquilo que o mundo prega. O justo vive baseado em uma lei que não está escrita
ou que não foi escrita por mãos de homens mundanos e carnais, mas por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. A revelação da palavra não provém do nosso coração, mas provém da presença de Deus sendo revelada àqueles que procuram a sua revelação. Portanto, devemos nos comportar como homens que não são daqui, mas esperam ansiosamente o retorno de Deus, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Veja e entenda, Jesus nos chama de sal e luz, e sal dá sabor ou revela a podridão se não for aplicado. A luz incomoda, não porque ela grita trevas, pecado, não. Quando você acende a luz de um lugar cheio de barata, as baratas correm porque não gostam da luz. Assim é o pecado. O pecado não gosta de estar na presença da luz, porque a luz expõe o pecado alheio, e o pecado alheio não é gritar pecador. O pecado alheio não é expor nas redes sociais, mas é influenciar pela presença que habita em meu e em seu coração. Portanto, não se comporte como bom e nobre, mas se comporte como alguém justo e santo. Não viva sobre os parâmetros da terra, mas viva sobre os parâmetros do céu. Veja, a história de Daniel ilustra isso perfeitamente. Seus colegas, seus parceiros de trabalho não o perseguiram por uma falha, mas por sua excelência e integridade inabalável. Portanto, o Daniel de hoje, no ambiente de trabalho, que se recusa a participar da fofoca e da pequena corrupção, sofrerá a mesma hostilidade. O Daniel de hoje, ele não vai ser perseguido porque encontrou uma falha, mas porque ele representa a bondade e a presença de Deus. Não odiarão nele, não são as suas palavras, mas a sua vida, como a de Cristo. É um testemunho silencioso e poderoso da absoluta santidade, justiça e veracidade da presença de Deus. Portanto, devemos compreender, e isso nos força a uma conclusão talvez desconfortável. Se o Jesus que nós apresentamos ao mundo, se o Jesus que eu e você apresentamos ao mundo através da nossa vida, é um Jesus facilmente admirado e aplaudido, então estou quase certo que não estamos apresentando um verdadeiro Jesus. Se o mundo aplaude o Jesus que nós apresentamos, eu temo em pensar que talvez o Jesus que estamos apresentando ao mundo não é o Jesus verdadeiro revelado em sua palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós mesmos como igreja estamos criando Cristos para o nosso tempo. Quer ver? Existe o Jesus, o Cristo, o bom mestre moral, um filósofo gentil, cujos ensinamentos são bonitos, visto como belos ideais, mas desprovidos de sua divindade, do seu senhorio e da necessidade de arrependimento verdadeiro. Nós criamos o Jesus ativista social, um revolucionário, cujo único objetivo era desafiar as estruturas do poder e lutar pelos oprimidos, ignorando completamente a sua missão central de morrer pelos pecados da humanidade. Nós desenvolvemos também, nós criamos o Jesus, o coach motivacional, aquele que fala bonito, um guru da autoajuda, aquele que diz: você consegue, não importa o preço, você vai mais longe, você tem potencial, você vai alcançar os seus sonhos. Esse Jesus é extremamente popular na cultura do empreendedorismo, mas não exige que eu e você morramos para nós mesmos. O Jesus, o mascote político, aquele que pega a bandeira e fica na avenida balançando a bandeira do partido, um símbolo sequestrado pela esquerda ou pela direita para validar uma agenda partidária. As pessoas não amam o fato de que Jesus parece estar do lado delas nessa guerra cultural. Cristos que nós estamos criando todos os dias e que talvez o mundo aplauda, porque esse Jesus e esse Cristo está do lado delas. Esse Cristo abraça o sonho delas, esse Cristo aceita o pecado delas, esse Cristo aceita que elas não morram,
mas esse não é o Cristo da palavra de Deus. O Cristo da palavra de Deus, o Cristo que foi revelado em Jesus, é alguém que diz: negue-se. É o Cristo que diz: tome a sua cruz. É o Cristo que diz: não é a sua vontade, é a minha. É o Cristo que diz: não é o Senhor, mas o maior é o servo que se ajoelha e lava os pés do seu próximo. É o Cristo que diz: ei, você ladrão ao meu lado na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ei, cobrador de impostos, desce da árvore, porque hoje eu estarei na sua casa. Ei, prostituta, vá e não peques mais. Ei, cego, está curado, vá e não peques mais. Ei, vocês religiosos hipócritas, pintam o seu sepulcro de branco, mas por dentro só há ossos. Esse é o Cristo que diz: arrependei-vos, porque jaz a hora de voltar. Ei, eu amo o pecador, mas abomino o pecado. Esse é o Cristo que a palavra de Deus diz. E esse é o Cristo que a igreja deve viver em sua vida. Veja, precisamos ter o cuidado em não confundir em imitar Cristo e ser transformado em pequenos cristos, porque imitar Cristo é alguém que revela padrões morais que talvez agrade a todos, mas transformar em pequeno Cristo é nascer de novo e exalar o caráter de Cristo em nós. É alguém que vive uma verdadeira transformação, porque nasceu de novo, ou seja, as velhas coisas, o passado, os vícios, tudo aquilo que o nosso eu carnal, que o nosso eu pecador gosta e se satisfaz, deve ser deixado para trás, porque eu agora sou nascido de novo na presença de Cristo. Paulo, ele fala que o evangelho e a pregação do evangelho carrega consigo o escândalo da cruz. Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E o que todos esses cristos admirados pelo mundo têm em comum? Eles omitem o elemento central e mais ofensivo da fé: a cruz. Os cristos que o mundo aplaude são Jesus Cristos sem cruz. É um Jesus que aceita e não se sacrifica. Mas o Cristo que nós cremos em nome de Jesus é um Cristo que foi pregado na cruz do Calvário, morreu pelos pecados para salvar a todos nós e ressuscitou ao terceiro dia para levar no tempo oportuno a sua igreja para viver a eternidade em sua presença. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Precisamos entender que Deus, pelo amor de Deus, que Deus nos guarde de pregar um Cristo tão pequeno e inofensivo que até o mundo que o crucificou possa aplaudi-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós, de vivermos uma vida cristã tão ineficaz que o mundo aplauda a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia da igreja do Brasil em colocar e apresentar um Cristo tão pequeno, tão ínfimo, tão sem poder, tão sem autoridade, que qualquer coisa leve para um lado e para o outro a sua verdadeira posição. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e não apresente um Cristo tão pequeno. Veja, e concluo: ai de vós, quando todos vos louvarem. Lucas capítulo 6, 26. Porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Tome cuidado, ou melhor dizendo, tomemos cuidado
quando todos estiverem louvando as nossas atitudes. Vai ter alguma coisa de errado. Se nós estamos sendo aplaudidos pelo mundo, tem algo de errado em nossa vida cristã e como nós estamos vivendo. Se o mundo não teme a presença da igreja, tem algo de errado. Se você não influencia pela sua vida, tem algo de errado. Não seja ou não confunda bondade bíblica com ser bonzinho demais. Não confunda. Bondade bíblica é um fruto do Espírito, forte e verdadeiro. Mas ser bonzinho muitas vezes é fruto do medo de se colocar no altar da verdade e trocar pelo altar da popularidade. Às vezes você se abstém da verdade, se colocando como bonzinho aonde você está, porque você quer ser aceito por um grupo, por uma pessoa, por um lugar. E não confunda a bondade bíblica com ser bonzinho. E para concluir, a imitação é o que nós fazemos por Cristo. A transformação é o que Cristo faz em nós. Gente, finalmente então se pergunta, ou a pergunta se volta para nós. Sabemos em nossa experiência o que é ser perseguido por causa da justiça de Deus? Ao final deste sermão, nós podemos dizer que nós somos perseguidos por causa da justiça de Deus? Talvez estamos sendo perseguidos politicamente. Talvez estamos sendo perseguidos pela justiça. Talvez estamos sendo perseguidos por grupos diferentes. Mas é por causa da justiça de Deus? Ou é porque nós temos a nossa justiça própria sendo colocada na frente daquilo que nós devemos viver? Se pergunte isso essa noite. Se eu sou perseguido, é por causa da justiça ou é por causa da minha justiça? Porque é diferente. E a prova final de que nós estamos sendo, de fato, cristãos autênticos em uma era tão de dúvida. Será que eu sou? Será que eu não sou? Filipenses 1:29 diz assim. Michel de Louvor já pode estar aqui, e a igreja pode se colocar de pé. Paulo diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha só, Paulo fala que foi-nos concedida a graça de sermos perseguidos, ou de padecermos por Cristo, e não somente viver uma vida de crença, de que eu acredito. A igreja primitiva tinha isso como testemunho e não como teoria. Atos 5:41, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que no final das contas, ser perseguido verdadeiramente pela justiça de Deus, pelo reino dos céus, é um privilégio, é uma honra ser tratado pelo mundo da mesma maneira que trataram o nosso Senhor. Eu vi um vídeo hoje de um filho de 5, 6 anos que raspou a cabeça, pegou a máquina e raspou na zero. E a mãe desesperada perguntou: por quê? Porque eu quero parecer com meu pai, e o pai era calvo. Veja, era um filho que se espelhava tanto no pai que desejava ser igual. A igreja é sentir tanta honra em padecer
da mesma maneira que o nosso Senhor padeceu. É amar, é buscar a justiça, é viver a justiça, e se for necessário padecer perseguição pela justiça de Deus, que padeçamos. Porque segundo a palavra, regozijem-se pela graça de serem julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Que o Espírito então nos dê sabedoria e discernimento para quê? Se quando formos chamados a padecer, saibamos com certeza que é por causa da justiça, e que nesse momento, em vez de medo, em vez de temor, em vez de desespero, encontremos a alegria e o consolo desta gloriosa promessa: bem-aventurados sois vós, porque deles é o reino dos céus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.